As magias são um mistério de alto nível que não podem ser explicadas por meios normais. E nesse vídeo de hoje eu vou explicar esse conceito para vocês. Então, deixa o like aí para me ajudar, se inscreva no canal se não for inscrito, e venha fazer parte da nossa tábua redonda. Sua presença é muito bem-vinda. Eu não vou estender muito a introdução para não deixar esse vídeo mais longo, então cola mais, porque hoje vamos revelar o mistério por trás da magia. Magia. Certamente, esse é um dos assuntos que as pessoas mais têm dúvidas e mais me perguntam a respeito. E para a gente compreender esse conceito, nós temos que separar o que é magia e o que é Magicraft. Eu já dei meio que uma certa explicação sobre isso no vídeo de Avalon, inclusive um vídeo muito interessante que eu vou deixar aqui no card. Mas hoje, eu vou abordar esse assunto de uma forma mais detalhada, para que vocês entendam de uma vez o que é a magia. Para começar, vamos entender o que diferencia a magia de Magicraft. Bom, antes de tudo, Magicraft é um mistério que só pode ser realizado obedecendo os processos lógicos do mundo. Um tipo de magia que usa a ciência como base para chegar em um determinado resultado que seja possível. Por exemplo, cientificamente falando, é possível transformar mercúrio em ouro, pois a estrutura atômica desses elementos é muito próxima. Mas embora isso seja possível, não é um processo fácil de se fazer ou que possa ser feito com a nossa tecnologia atual. Mas no Nasoverse, é possível um mago chegar a esse resultado, usando Magicraft, a magia moderna, para transmutar esse metal de uma forma bem fácil e rápida. Em outras palavras, tudo aquilo que for possível de ser feito com base na lógica científica, ainda que seja difícil, poderá ser realizado com facilidade por meio de Magicraft, como transformar mercúrio em ouro, no melhor estilo pedra filosofal. Já a magia é um tanto diferente no processo. Se usando Magicraft é possível transformar mercúrio em ouro, usando a magia é possível pegar esse mesmo mercúrio e transformá-lo em uma coisa completamente diferente de sua estrutura, como um copo d'água. Essa é a maior diferença entre Magicraft e magia. A magia não precisa obedecer um processo lógico para chegar em um determinado resultado. Muito pelo contrário, ela cria um resultado de acordo com o desejo de seu usuário. E isso torna a magia muito superior ao Magicraft. A magia é uma arte que pode dominar o tempo, o espaço, a razão, pode recriar o que existe, e até algo que não existe, milagres não possíveis para o homem, e dependendo, até para o próprio planeta. É por isso que eu disse para vocês no vídeo sobre Avalon, que quem diz que Avalon escala 6 dimensões, tá um pouco equivocado, pois quem diz isso, está usando a lógica científica humana para fazer essa afirmação. O problema é que Avalon é uma magia verdadeira, e portanto, não segue a lógica humana para que possa ser avaliada através dela. Entenderam até aqui? Dito isso, a magia é a classe mais alta de mistério, a realização máxima de um mago, e só pode ser alcançada por aqueles que acessam o redemoinho da raiz. E para obter tal mistério, não é preciso tocar o redemoinho da raiz, basta visualizá-lo. Tocar a raiz é algo considerado perigoso, pois é dito que aquele que a tocar jamais retornará para o mundo, sendo puxado para dentro do vazio. Algo bem bizarro de se imaginar. Mas mesmo assim, muitos magos se arriscam na tentativa de alcançar esse poder. Para adquirir magia, é um processo meio complicado, pois como já foi dito, é preciso alcançar a raiz, para que o mago se torne um verdadeiro magus, ou feiticeiro, como é chamado em algumas traduções. Pois é, tem esse detalhe também, mago é o nome dado àqueles que usam Magicraft na era moderna. Mas o título, magus, ou feiticeiro, são dados a todos aqueles que adquiriram a verdadeira magia, que está além do limite da magia moderna. No universo de Marrow, é dito que existe um muro que separa os dois tipos de fenômenos, a magia da mágica. Aqueles que ultrapassam esse muro se tornam verdadeiros magos. Mas voltando no assunto, um dos motivos que fazem os magos participarem de uma guerra do Graal é para que através dela, eles possam vencer e ter a chance de alcançar a raiz por meio do Santo Graal, e então adquirirem a tão sonhada magia verdadeira. Mas essa não é a única forma de um mago se tornar um feiticeiro, pois existem outros modos. Para o mago alcançar a raiz, esse mago deve antes de tudo ser o primeiro a percorrer um certo caminho teórico e prático de seus estudos mágicos. E caso esse mago, através de seus estudos e métodos, consiga alcançar a raiz, esse método que foi usado por ele para tal façanha não poderá ser usado novamente por outro mago. Para simplificar o que eu tô dizendo, é o seguinte:
Vamos supor que um mago cria algum tipo de teoria mágica de viagem multidimensional. Então, com isso, ele consiga atingir a raiz. Ele se tornará um verdadeiro mago e terá a magia. Mas, se algum outro mago depois dele usar esse mesmo método para alcançar a raiz, ainda que ele consiga, esse segundo mago que replicou o método do anterior, não irá adquirir a magia. Cada mago deve desenvolver o seu método individual para alcançar a raiz, e só então, ele poderá obter a sua própria magia. Isso é para vocês terem uma ideia do quão complicado é adquirir magia. Por outro lado, existe um outro modo de obter magia, que talvez seja o modo mais fácil. O mago só tem que contar com a sorte. Se um mago não puder conseguir magia por meio de guerras, ou por métodos desenvolvidos, ele pode contar com a sorte, e nascer em uma família onde seus antecessores eram magos verdadeiros. Sim, é possível um mago herdar a magia de seus familiares antecessores. Um desses casos é o da minha maguinha favorita, a Oko Ozaki. Ela é uma herdeira da magia azul, também conhecida como a quinta magia, algo que ela recebeu de seu avô. E já que falamos de quinta magia, é o seguinte: existem 5 verdadeiras magias, que foram alcançadas durante as tentativas dos magos. É dito que a primeira e quinta magia são fenômenos semelhantes no sentido de que um caminho para a raiz foi criado, um portão para a caixa. Já a segunda magia, terceira e a quarta magia foram fenômenos criados como um meio para alcançar a raiz. Além disso, o Magicraft é um fenômeno que se baseia na sabedoria humana e no mundo, mas a magia é a solidão fora dele, e não inclui nenhum deles. Magia é considerada uma providência de uma divindade além dos céus, e portanto, é considerada uma ameaça ao planeta e à humanidade. Por causa disso, aqueles que alcançam a raiz, sem querer querendo, acabam provocando a contraforça. Todos aqueles que manifestam uma magia recém-adquirida são mortos por uma sombra vermelha. Isso quando a contraforça não envia seus guardiões. Até a própria Shiki teve que criar outras Shikis só para evitar a Counterforce, exatamente por ela ser parte da raiz. Na Era Moderna, a magia e o Magicraft são considerados diferentes, mas no passado, antes da conclusão da Era dos Deuses, não era bem assim. O Magicraft estava muito próximo da magia, e isso faz com que o Magicraft seja sinônimo de magia, e todos os magos são considerados mágicos. Mas, desde então, a distância entre eles aumentou, após o avanço da ciência, pois a ciência faz com que o número de coisas que podem ser feitas seja muito maior, sem precisar de magia. Por causa disso, a magia enfraqueceu com o passar do tempo, e diminuiu drasticamente, de modo que apenas 4 das 5 magias restantes são oficialmente reconhecidas pela Associação dos Magos. É aquilo que eu sempre falei para vocês: quanto mais a civilização evolui, mais o mistério diminui, e então, a magia não passará de uma mera arte. Por outro lado, também é dito que a magia em si nunca desaparecerá, pois a descoberta de novas magias, ou a redescoberta de antigas magias, aumentará o número de magias. E não se engane, se você acha que os magos são só praticantes de magia, na verdade, alguns são ótimos usuários de Magicraft. Aliás, alguns tipos de Magicrafts podem se aproximar muito do efeito da magia. Um desses poderosos usuários de Magicraft é o próprio Zerelt, que além de ter a sua segunda magia verdadeira, ele é um mago que está em um nível tão alto em Magicraft, que ele é considerado o Mago Marshall, pela Associação dos Magos. Kalbak Alcatraz é um outro mago bem poderoso, de modo que é descrito a um passo dos verdadeiros magos. Essa galerinha que eu citei é referente à Era Moderna. Já na Era Antiga, onde o mistério reinava, 2 usuários de Magicraft se destacam. Um deles é a Bruxa Medeia, e o outro, o Mago Merlin. O Magicraft da Medeia é um mistério próximo da magia, mas ela não é uma maga, ela não possui magias verdadeiras, e tampouco pode aprendê-las. A magia era algo comum em sua era, e isso torna a Medeia incapaz de aprender qualquer uma das 5 magias. No entanto, ela é uma maga que excede em muitos magos modernos, incluindo os magos. Claro, isso, no quesito geral da magia. E é por causa disso que ela pode ser considerada uma maga próxima aos verdadeiros magos. Além disso, se um usuário de Magicraft enfrentar um usuário de uma das magias verdadeiras, ainda que esse mago da magia verdadeira não seja tão bom em Magicraft, isso não será um problema. Pois todas as habilidades semelhantes a Magicraft, por mais fortes que elas sejam, podem ser facilmente destruídas por um mago que domina uma verdadeira magia. Por ser um mistério de alto nível, a magia pode se perder com o passar do tempo, devido a vários fatores, mas ela não pode morrer. Uma magia só deixará de existir se ela for reproduzida por meios normais.
Em português mais claro, com o uso de ciência. Agora que eu expliquei toda a teoria e o conceito da magia do Nasoverse, vamos finalizar falando um pouco das 5 magias. A primeira magia. A primeira magia é a menos conhecida, de modo que não se sabe o seu nome, e tão pouco o que ela pode fazer. As poucas coisas que se sabe sobre ela é que está relacionada à geração de éter clã. Basicamente, um tipo de éter, e também ela pode ser possivelmente a negação do nada. Além disso, o primeiro portador que se tem registro é uma bruxa já falecida, chamada de Ilmina. E embora ela esteja morta, a primeira magia ainda é considerada existente, pois como eu disse, existe a possibilidade dessa magia ser despertada em um herdeiro futuro. Essa explosão de matéria, que vocês estão vendo aí na tela, é a representação do funcionamento da primeira magia. E confesso que isso me dá curiosidade. A segunda magia. A segunda magia pertence a Zerelt, e sua capacidade permite a operação de mundos paralelos, e até viagem no tempo. Também chamada de caleidoscópio, a segunda magia pode reescrever o próprio mundo, e permite a revisão de registros, e até a alteração de eventos. Também é dito que ela é capaz de realizar a ressurreição, mas não é uma ressurreição completa, o que já é um milagre incrível. Zerelt também mostrou ser capaz de observar o resultado final dos mundos paralelos que observa. No entanto, ele evita a interferência direta, até mesmo em sua observação, pois no Nasoverse, o ato de observar uma possibilidade transforma essa possibilidade em realidade. Além disso, aquela espada joiada, usada pela Rin, é um fragmento do poder da segunda magia, uma arma que foi criada pelo próprio Zerelt. Essa espada replica o fenômeno de refração multidimensional da segunda magia, para com isso, obter mana infinita dos mundos paralelos e dispará-la como luz. A terceira magia. Agora temos a terceira magia, chamada de Heavensfield, e seu usuário original desapareceu. Mas, Justice von Eisbern é capaz de executá-la, ainda que de forma não econômica. A terceira magia permite a materialização da alma, uma vez que ela não tem mais uma âncora no mundo. Em outras palavras, um corpo recipiente. Basicamente, é uma magia que realiza a verdadeira imortalidade ao transformar a alma em um ser planar de alta dimensão. Com isso, a alma é capaz de interagir em um corpo mental, sem ter que retornar para a caixa. É dito que o praticante da terceira magia adquirirá uma fonte limitada de energia mágica, devido à alma se tornar análoga a uma máquina de movimento perpétuo. E sabe, os servos, pois é, eles só podem existir no mundo, graças ao Graal, que através da terceira magia, consegue gerar as cópias dos espíritos heróicos, usando as informações do trono dos heróis. Em Fate Heavensfield, Ilha foi capaz de usar uma versão incompleta da terceira magia, e com isso, evitar que a alma de Shiro Emiya se dispersasse após o seu corpo ser destruído. Além disso, o código místico da família Eisbern, chamado de Veste do Céu, é referido como o coração que domina o Grande Graal. Através dele, o usuário da terceira magia pode até mesmo transferir a alma de alguém para um outro recipiente, tipo quando Shiro Emiya teve sua alma transferida para um boneco. Quarta magia. Assim como a primeira magia, a quarta não tem nome, não se sabe quem foi seu usuário, e tão pouco se sabe o que pode fazer. E a sua representação é esse buraco no espaço, que está aparecendo aí na tela. Vai saber que raio é isso, mas enfim, Nasoverse. A quinta magia. A quinta magia é chamada de magia azul, e a maioria de suas capacidades ainda são desconhecidas. Seu usuário é a minha maguinha, Aoko Ozaki. E apesar de ainda ter habilidades desconhecidas, habilidades como viagem no tempo e manipulação das leis de conservação relacionadas ao tempo podem ser realizadas através dela. No capítulo 4 de Mahou, Alice explica que a quinta magia trata de enganar o tempo, seria equivalente a executar uma fraude, algo bem interessante inclusive. Além disso, muita gente me pergunta se Solomon teria verdadeiras magias. Em uma entrevista dada pelo autor Naso, acabou sendo afirmado que o fantasma nobre, Ars Almadel Solomones, contém partes da quinta magia. Isso pode nos indicar que, além de Magicraft, Solomon pode ter conhecimento de verdadeira magia, o que faria total sentido. Essa relação entre a quinta magia e o fantasma nobre de Solomon pode significar que a quinta magia também pode manipular valores de calor como energia. Se Solomon possui essa magia, vamos esperar para ver no que isso vai dar. E essas são todas as magias, e seus conceitos que podem reformular o tempo, o mundo, e fazer verdadeiros milagres, que estão muito além da humanidade.
E é claro que além dessas 5 magias, existe o reino da sexta, que pode existir e pode não existir. Curiosamente, Avalon é uma terra mágica que pode entrar nessa categoria. Eu explico isso no vídeo de Avalon, que eu deixei no card. Dá uma passada lá, que vocês vão entender isso. Além disso, em Melt Blood, é mencionado uma tal de sexta lei, que eu não vou me aprofundar agora. Mas especula-se que essa sexta lei pode estar relacionada ao reino da sexta magia. E tem mais, no mundo de Notes, é dito que as 6 irmãs usam magia. Especula-se que isso pode significar que cada uma delas pode ter uma das 6 grandes magias. Enfim, esses são pontos que eu deixarei em aberto para vocês discutirem com os amigos, ou aqui nos comentários se vocês quiserem. A verdadeira magia é um conceito bastante interessante e poderoso. Não à toa, os magos lutam muito para conseguir tamanho poder, o que faz que o próprio mundo tente detê-los. O único jeito certo de alcançar a raiz é enviando esse vídeo para aquele seu amigo que não entende nada de magia e quer conhecer o Nasoverse. Então, dá aquela moral aí. Agora, eu me despeço, agradecendo a todos os mestres e servos que me acompanharam até aqui, e também a todos que comentaram e deixaram o seu like. Até o nosso próximo vídeo. Fui, valeu e tamo junto!